Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa playlist Analisando Artigos. E hoje seguimos dando continuidade à análise de artigos discutidos nas disciplinas do curso de Administração Pública da UFAL. Hoje vamos falar de o Programa Bolsa Família e os pobres não merecedores, poder discricionário e os limites da consolidação dos direitos sociais. Artigo que foi discutido na disciplina Gestão de Pessoas no Setor Público, dentro do tópico Burocracia de Nível de Rua. Esse artigo foi escrito pelo Flávio Eiró de Oliveira e tem por base a tese que ele defendeu na Escola de Estudos Avançados de Ciências Sociais, uma instituição francesa, provavelmente num doutorado sanduíche aí, que começou na Universidade de Brasília. E a tese foi orientada na França pelo Serge Paulgan e no Brasil por Marcel Bourcentin. Não sei nem qual o nome mais difícil, se é o francês ou o brasileiro, né? Mas, de qualquer forma, Flávio Eiró vai falar a respeito do poder dos trabalhadores que executam o programa Bolsa Família e como isso reflete no acesso aos direitos sociais. Um aspecto que chama atenção neste artigo é o fato dele ter uma metodologia qualitativa bastante interessante. Ele teve por base um município de médio porte do interior do Ceará, o município de Angico, e durante 6 meses, distribuídos ao longo de 2013 a 2015, o pesquisador foi a campo. Fez observação etnográfica, realizou entrevistas em profundidade com 35 beneficiárias do programa Bolsa Família, entrevistas sem a presença de assistentes sociais, e ainda entrevistou 8 funcionários que ocupam cargos de coordenação dentro da assistência social do município. E também entrevistas com coordenadores de assistência social de alguns municípios vizinhos para estabelecer uma perspectiva comparativa. E a questão que nos pega, em primeiro lugar, é a questão da discricionariedade na concessão de benefícios do Bolsa Família. Aparentemente, existem regras claras para a concessão do benefício. Como, por exemplo, a gente pode ver aqui na página do Ministério da Cidadania. O valor que a família recebe por mês é a soma de vários tipos de benefícios previstos no programa Bolsa Família. Os tipos e as quantidades de benefícios de cada família dependem da composição, ou seja, do número de pessoas, das idades, da presença de gestante, etc. e da renda da família beneficiária como um todo. E aí nós temos os vários benefícios. O primeiro, benefício básico, que é pago apenas a famílias extremamente pobres, ou seja, aquelas famílias que têm uma renda por pessoa que vai até R$ 89. Desse benefício básico, você pode somar até 5 por família. Benefício variável vinculado à criança ou adolescente de 0 a 15 anos, que é pago às famílias com renda anual até R$ 178 por pessoa, que tenham crianças ou adolescentes na sua composição. E aí, nesse caso, além dos R$ 89 do benefício básico, você soma R$ 41 por criança ou adolescente, até o limite de 5 benefícios variáveis. Agora, além desse benefício variável, temos também, por exemplo, benefício variável vinculado à gestante, para quando existem mulheres grávidas, benefício variável vinculado à nutriz, quando existe alguém amamentando, benefício variável vinculado ao adolescente entre 16 e 17 anos, benefício para superação da extrema pobreza, que é um valor calculado individualmente para cada família. Então, é óbvio que existem vários fatores que não dá para a gente generalizar, mas você pode perceber que as situações são muito claras e as regras são muito específicas. Mas, mesmo assim, existe espaço para discricionariedade, que é aquela liberdade de ação que o profissional que está atuando tem, que não fere a lei, que não fere a regulamentação do programa. E aí, o que na pesquisa Flávio Eiró viu que aponta para essa capacidade de discricionariedade? Bom, ele fala que, além da autodeclaração, que é a regra que consta no programa, os assistentes sociais que trabalham no cadastro também avaliam os valores de bens materiais dos usuários.
aquele velho caso. O cara tem um carro, olha o celular dele, olha a casa. Eles também confrontam as informações autodeclaradas pelos usuários com informações fornecidas pelos vizinhos a respeito desses usuários. E a questão que ele chama muito a atenção é que ele vê o controle absoluto do dossiê físico com as informações referentes a cada família. Ele disse que ele nunca viu, em todos esses 6 meses, ao longo desses 3 anos que ele fez a pesquisa de campo, os usuários, as famílias beneficiárias, tendo acesso aos seus dossiês de forma ampla. Falou, no máximo, os assistentes sociais concedem que eles vejam uma informação que consta ali. Portanto, o autor diz, existe uma série de práticas que são projetadas para obter a conformidade dos usuários, tais como a violação da privacidade, o isolamento entre os usuários e um sistema competitivo de distribuição de recompensas. Ou seja, são procedimentos discricionários que os agentes de nível de rua implementam para exercer o seu trabalho. E por que eles fazem isso? Então vamos lá. Primeiro, eles têm uma atuação num contexto de limitação de recursos. Não tem Bolsa Família para todos que procuram pelo benefício. E aí o autor diz, tendo em vista que existem beneficiárias que eles consideram indignas de receber o benefício e outras que são pobres e que não recebem, os assistentes sociais têm por motivação central eliminar do programa o primeiro grupo, que são aqueles que eles consideram indignos, e dar lugar ao segundo grupo. E aí a gente percebe, então, que buscando evitar as injustiças, os assistentes sociais intervêm no processo sem contrariar a lei, sem contrariar as regras do programa, né, que é o que a gente chama de discricionariedade. Então, das 3 características básicas do burocrata de nível de rua, né, a limitação de recursos, a discricionariedade e o contato do cliente, aqui o autor não trabalhou apenas a questão do contato com o cliente, apesar dele trabalhar isso como uma forma de viabilizar a discricionariedade. Ou seja, quando ele vai fazendo as checagens de informações entre vários usuários para saber se aquela família diz a verdade ou não. Aí a gente vai pensando, bom, mas eles fazem isso porque eles são cruéis? Então, a gente já viu que eles estão pressionados por uma condição de trabalho precária. Eles estão lidando com uma demanda que é maior do que os benefícios que eles dispõem. Mas tem outro fator que o autor aponta que também é muito importante. Diz o autor que os assistentes sociais reivindicavam coletivamente um papel que vai além das atribuições burocráticas e, para tanto, apoiam-se na sua formação profissional. E aí ele traz o depoimento de uma assistente social de 25 anos, que diz, nós não somos burocratas, não tem sentido de empregar assistentes sociais para fazer esse trabalho se não se espera uma avaliação séria das necessidades dessas pessoas. Um técnico não poderia fazer o nosso trabalho. Eles não têm a mesma sensibilidade que a gente. Então, a conclusão do autor é que os assistentes sociais reivindicam um trabalho complexo, em oposição às atribuições que são previstas na regulamentação do programa Bolsa Família para eles. E esse trabalho complexo não pode ser reduzido a meros procedimentos, e, portanto, ele não pode ser exercido por um funcionário sem qualificação. Trata-se de uma rejeição do papel do burocrata que lhes é atribuído pelo programa. Assim, há uma disjunção entre as expectativas profissionais relacionadas com o status de seus empregos e suas funções estritas. No entanto, a disjunção é formal e não representa uma fonte de conflito para a atuação prática dos assistentes sociais com a administração do programa, uma vez que o papel que eles reivindicam é tacitamente aceito ou mesmo desejado. E é isso que a gente diz na teoria, que verdadeiramente se espera que esses burocratas de nível de rua exerçam essa discricionariedade. Não é algo que é absurdo. Por isso que eles conseguem fazer. Bom, mas até agora estamos falando só da burocracia, numa relação que tem 2 lados. E como é que fica aí as famílias beneficiárias? Bom, eles percebem que existem bloqueios aleatórios, eles percebem que existem desigualdades nos valores recebidos entre famílias de condições iguais.
Mas eles têm, primeiro, uma dificuldade muito grande com relação às informações do programa, e eles percebem isso como erros do programa, ou atribuem isso a uma relação extremamente complicada que eles têm com os profissionais, com os assistentes sociais. O autor diz que, de forma mais ampla, a relação entre as duas categorias, burocratas de nível de rua e usuários, são determinadas por relações de classe. Mais precisamente, as beneficiárias identificam nos assistentes sociais comportamentos produzidos por representações da pobreza que elas encontram em todas as suas interações com pessoas de classes mais altas. Ou como ele fala, as usuárias dizem que as assistentes sociais olham para elas de cima para baixo. Reproduzem a mentalidade de que o beneficiário do Bolsa Família é preguiçoso, não quer trabalhar, quer se encostar e por aí vai. Além disso, temos uma falta de conhecimento dos detalhes dos programas. Como já falamos, elas têm dificuldade, inclusive, de acesso às informações coletadas sobre a situação das famílias. E isso contribui para a generalização de uma postura de conformidade, ou seja, eles ficam resignados perante o que eles chamam ou eles entendem de injustiças. E aí o problema que o autor aponta dessa relação é o que ele chama de ciclo da desinformação, que está exposto nessa figurinha aqui ao lado, né? Ou seja, os beneficiários são vistos pelos assistentes sociais como fraudulentas ou não dispostas a trabalhar, o que faz com que os assistentes sociais empreguem estratégias para evitar serem enganados e revelar informações sensíveis, o que leva à tomada de decisões que às vezes são errôneas, que são arbitrárias e que são desiguais pelos assistentes sociais, e leva à difusão de mitos e casos emblemáticos entre as beneficiárias. Aí você reforça o desconhecimento das regras do programa e o medo, por não conhecer as regras, que os beneficiários têm de perder o benefício. Com isso, alguns beneficiários omitem ou modificam as informações cadastrais, o que leva as beneficiárias, no modo geral, a serem vistas pelos assistentes sociais como fraudulentas. Eu comecei falando aqui por essa figurinha central aqui de cima, mas, na verdade, a gente não sabe, dentro desse ciclo, aonde que começa essa perversão da desinformação. Agora, o que é importante a partir dessas reflexões? Primeiro, a gente vê como as ações dos burocratas de nível de rua influenciam as ações dos usuários. Os usuários agem dessa forma, mas muitas vezes eles agem dessa forma em resposta a uma outra ação que eles percebem. Em segundo, a subjetividade dos burocratas do nível de rua, que é um fator importantíssimo, ela não pode ser desprezada pelos formuladores de política. A gente já vê essa subjetividade no próprio título do artigo, que fala de pobres não merecedores. Mas quem é que define quem merece ou não merece? Trata-se de algo subjetivo, que remonta aí a toda uma discussão que eu acredito que o autor faz detalhadamente na sua tese a respeito do favor versus direito. Mas também temos aqui uma questão de subjetividade ligado ao entendimento desses profissionais sobre a função deles. Não apenas uma participação como meros cadastradores ou como reprodutores das informações dos usuários, mas também como pessoas que precisam analisar, que precisam entender, que precisam contextualizar aquelas situações para dar o seu parecer. Só que essa abordagem específica que o pesquisador viu nessa cidade nos leva à questão do exercício da cidadania pela população mais pobre, principalmente olhando barreiras adicionais no acesso ao que deveria ser um direito dela. Então, a princípio, você preenchendo aqueles requisitos que são muito específicos, que a gente já viu aqui, você tem direito ao acesso ao benefício. Mas, na verdade, o que a gente descobre na prática é que existem barreiras adicionais impostas pela discricionariedade dos trabalhadores nesse caso. Por fim, o autor conclui dizendo que essa configuração ressalta a assimetria de relacionamento dos burocratas do programa Bolsa Família com as beneficiárias do programa e evidencia que essa relação está longe do que deveria ser, o encontro do cidadão com a administração pública, que pode, por si só, ser considerado a expressão da cidadania. O momento da ativação dos direitos sociais é mascarado pela desigualdade da relação
entre burocratas de nível de rua e usuários, em que os assistentes sociais têm poder sobre as beneficiárias e sobre suas interações. Então é essa a reflexão que fica aí desse nosso artigo. Muito obrigado pela atenção de todos e bons estudos.